Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, bem-vindos ao nosso canal. Se for o seu primeiro acesso, já peço que você se inscreva. Se você gostar desse conteúdo, deixa o seu like, tá ok? E se você achar que alguém precisa conhecer esse canal, compartilha. Eu me autodesafiei a trazer 1189 reflexões aqui no canal, que equivale a uma reflexão para cada capítulo da Bíblia. Meu intuito com isso é conhecer melhor as Escrituras Sagradas e dividir um pouquinho aquilo que eu estou entendendo de cada capítulo da Bíblia com vocês. Então, se você gosta de estudo bíblico, se você gosta de palavras devocionais, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, tá? Não fica de fora. Para a leitura de hoje, eu gostaria de sugerir João capítulo 12, versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu-lhe Jesus: deixe-a em paz, que eu guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Veja bem, meus irmãos, é um texto bastante conhecido, pregado, ensinado, falado, estudado, e trata-se aqui da última semana de Jesus. Jesus iria ser crucificado neste mesmo final de semana. E talvez, pelas suas preocupações, pelo estado emocional de Jesus, ele quisesse passar esta última semana mais próximos dos seus discípulos, mais próximo das pessoas que demonstravam ter algum afeto, algum carinho por Jesus. Porque Jesus sempre estava rodeado de pessoas, mas nem sempre o afeto, o carinho dessas pessoas por Jesus era sincero. Muitos iam até Jesus para serem curados, outros para debater com Jesus, outros por curiosidade, outros ainda porque queria fazê-lo rei, quando nessa primeira vinda de Jesus ele veio realmente para ser crucificado. Outros estavam lá apenas por curiosidade. Então Jesus sempre estava cercado de pessoas, mas nesta última semana ele quis estar perto de pessoas que o amassem. O texto vai falar de uma ceia. Eu quero tirar essa ideia de ceia, se é que é possível, mas usar esse texto como base e te questionar: se fosse um culto, se tipos de pessoas que estão representadas, me utilizando aqui de uma linguagem mais alegórica, não estariam no culto. Por exemplo, observe que no versículo 2, o texto diz que Marta servia enquanto Lázaro estava na mesa. Então, em um culto, nós temos esses dois tipos de pessoas: as que servem e as que são servidas. Quem são as que servem? As que servem são porteiros, diáconos, os irmãos, os obreiros ali do púlpito, a irmã da limpeza. São pessoas que servem. E glória a Deus que nós temos essas pessoas que antes da igreja chegar, olham se tem água no filtro, olha se o chão está sujo, observa se o som da igreja está ligado, está adequado. Os músicos se preparam seus instrumentos para tocarem. Então são pessoas que servem. E se nós não tivéssemos pessoas que servem,
toda essa estrutura iria por água abaixo. Não haveria culto, não haveria mensagem, não haveria pregação, não haveria nada do que nós conhecemos como culto. Porque na realidade essas pessoas que servem se dispõem de seus tempos, dispõem de suas habilidades para trazer algo de Deus para as pessoas. Então temos as pessoas que servem. Essas pessoas, elas irão ser galardoadas por Cristo. Cristo haverá de dar um galardão para os nossos serviços. Isso está claro nas Escrituras. E as pessoas que são servidas, elas carecem de alguns desses serviços. Seja do serviço de portaria, quanto do serviço espiritual que é desempenhado na igreja. Por exemplo, quem está sendo servido da pregação, da mensagem, do ensino. Os louvores ajudam as pessoas a abrirem o coração, a adorarem a Deus, a receberem a palavra. Então, na realidade, todos nós somos servidos. Mas, irmão Anderson, eu prego, eu ensino, sim. Só que você não ensina a todo momento na igreja. Você também precisa ser servido. Então, em algum momento, em uma oportunidade ou outra, você carece, necessita ser servido do ensino de uma outra pessoa. Mesmo que você pregue ou cante, você carece do serviço de outra pessoa. Então, torna a repetir. Alguém abriu a igreja mais cedo, alguém limpou a igreja, alguém viu se no filtro da igreja tinha água, alguém serviu você de alguma forma. Glória a Deus por isso. E temos aí também um terceiro tipo de pessoa. Talvez essa seja o tipo de Maria, que chegou oferecendo um perfume. Na realidade ela não ofereceu, ela derramou seu perfume aos pés de Jesus e enxugava com os seus cabelos. Tem uma cultura judaica que diz que o anfitrião lavava ou mandava os seus escravos limparem os pés dos visitantes. Eu não sei se esse hábito foi preservado por Lázaro, porque a gente às vezes somos tão íntimos de uma pessoa que quebramos alguns protocolos. Então, por exemplo, eu tenho amigos que chegam em minha casa e têm a liberdade de abrir a geladeira. Porque são meus amigos, porque é pessoa íntima minha. Mas não é comum as pessoas chegarem na casa dos outros e abrirem as geladeiras. Então, no meu lar, na minha casa, alguns amigos meus quebram esse protocolo. Talvez Jesus, ao chegar na casa de Lázaro, pela intimidade, quebrou esse protocolo. Lázaro não preservou esse costume. E Maria olhou os pés de Jesus, viu aquele pé empoeiradozinho e foi lá, jogou perfume sobre os pés de Jesus. O perfume misturou-se ao barro, misturou-se ao pó e fez aquela laminha. Então ela pegou os seus cabelos e limpava os pés de Jesus. Olha, irmão, isso daqui é um gesto de adoração. Eu entendo isso como entregar algo de valor a Jesus. Foi bem observado por Judas, que disse assim, olha, esse perfume vale 300 denários, que seriam equivalente a 300 dias de trabalho. Então, tinha um valor, era caro, e ela entregou tudo nos pés de Jesus. Derramou sem medida e limpou os pés de Jesus. Então nós temos pessoas que servem, pessoas que são servidas, pessoas que adoram, até mesmo quebrando protocolos. Sabe, pessoas que glorificam em voz alta e às vezes até te atrapalham? Sabe, pessoas que choram demasiadamente? São pessoas do tipo de Maria, que não medem esforços, que não medem
protocolos na hora de adorar, que não segue protocolos na hora de adorar. Então Maria tipifica a pessoa que adora e que nesse gesto, nesse ato de adoração, depositam todas as emoções, dão a Cristo as suas melhores lágrimas, o seu melhor glória a Deus, o seu melhor aleluia. São pessoas que se entregam por completo na adoração e às vezes quebram alguns protocolos, adoram a Deus com as suas emoções, são levadas pela emoção de adorar a Deus. E os Salmos vai nos falar que quando entramos na casa de Deus ou quando somos direcionados para a casa de Deus, nós devemos adorar a Deus com palmas, com instrumentos de sopro, com instrumentos de corda, com danças, com cânticos, que devemos chegar na casa de Deus com alegria. Então as nossas adorações, nossas emoções também adoram a Deus. Em momento algum, Jesus a repreende pela sua extravagância. Agora, tem um quarto tipo de pessoa aqui que eu acredito que não agrada a Deus e que estão no lugar errado. Porque são pessoas, irmãos, que estão lá observando e murmurando. É o tipo de Judas. Olha para Judas. Quando viu aquele, disse, mas por que não se vendeu este perfume e deu dinheiro aos pobres? Porque equivale 300 denários. Percebe? Olha que culto gostoso você tinha até a fala de Judas. Você tinha um culto onde tinha adoração, você tinha um culto onde tinha irmãos que estavam servindo, você tinha um culto onde pessoas estavam sendo servidas, você tinha um culto onde Jesus estava à mesa, onde Jesus estava presente. E aí aparece Judas, o murmurador, que diz assim, olha, esse perfume poderia ser vendido e o dinheiro dado aos pobres. Já observou que sempre em grupos tem murmuradores? É Judas. Já observou que o que Judas fazia foi pior do que o que Maria fez? Pessoas que murmuram, elas nunca vão estar contentes com o que está sendo feito na igreja. Pessoas que murmuram sempre vão ter uma queixa, sempre vão ter uma reclamação a fazer. Seja do louvor, seja dos instrumentos, seja da pregação, seja do que for feito. Pessoas que murmuram, elas não agradam a Deus. Sabe por quê? O Israel que saiu do Egito não entrou na terra prometida? Porque murmurou de Deus. E é interessante, para finalizarmos, que pessoas que murmuram, elas não se observam. Elas não se analisam. Poxa, Judas roubava, era ladrão, mas estava reclamando da irmã que entregou um perfume, que derramou um perfume nos pés de Jesus. E olha que o perfume não era do grupo. Não foi os discípulos que compraram aquele perfume. Ela deu do que era seu. E o murmurador vai olhar e vai dizer, poderia ter feito diferente. Poderia ter feito diferente. Só que Judas carregava a bolsa. E nunca pensou em comprar um perfume para Jesus. Então, irmãos, nós precisamos participar do culto, servindo, adorando, sendo servido, mas jamais podemos sair do culto murmurando. Que Deus abençoe você.